Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a todos paz e bem. Dia 24 de abril de 2021. Celebramos hoje o sábado da terceira semana da Páscoa. O evangelho de hoje é tirado do livro de São João, capítulo 6, versículos de 60 a 69. Quero lembrar você ainda que, como eu falei ontem, se possível, dê sempre uma olhadinha no livro do Atos dos Apóstolos, né? Que é, na verdade, a continuidade do Evangelho de São Lucas, o livro do Atos dos Apóstolos. E nele traz assim, a continuidade da missão de Jesus depois da sua ressurreição. Tudo aquilo que os apóstolos fizeram. Então, hoje o capítulo é o capítulo 9 do Atos, versículo 31 a 42. Mas como Atos é um livro pequeno, você pode até ler o livro todo. Se você ler o livro dos apóstolos todo, você vai compreender, né, a missão dos apóstolos e ajudar a compreender também a sua missão nessa vida. A liturgia deste sábado traz a primeira leitura o testemunho de Pedro, que nos ensina a fidelidade a Deus e a perseverança na missão. O Evangelho, por sua vez, mostra a desconfiança dos discípulos diante das propostas desafiadoras de Jesus. Mas Jesus, ele não desiste de mostrar àqueles discípulos que se nós quisermos um mundo melhor e uma vida que não se limita a este mundo de mediocridade, é necessário, é preciso sim abraçar a sua proposta. Quantos são os que ainda se escandalizam com as propostas de Jesus por parecerem absurdas e descabidas? Nos dias de hoje, por exemplo, quando você procura disseminar o bem, a igualdade entre as pessoas, você é chamado de comunista. Sim, você é chamado de comunista. Como se Jesus, então, fosse também um comunista. E claro, né? Se comunismo for olhar pelo que sofre, se comunismo for promover a igualdade entre as pessoas, o acesso às pessoas à dignidade, para que possam ter vida e vida em abundância, então sejamos comunistas. Porque Jesus então também foi comunista. Propostas de Jesus que são como perdoar as pessoas sem limite, como dar a outra face para ser esbofeteada, ao ser roubada a túnica, dar também o manto, amar os inimigos. Olha que dificuldade que nós temos, que desafio que é colocado diante de nós. Amar aqueles que nos amaldiçoam, que falam mal de nós, que muitas vezes quer nos passar rasteira, né? Poxa vida. Mas é isso que Jesus pede a cada um de nós. Para sermos cristãos de verdade, nós temos que ser capazes de amar os inimigos. É difícil, muito difícil. Mas se somos cristãos de verdade, temos que entender que não é impossível. E diz ainda, né, que nós devemos ser o primeiro a servir e o último a receber. Que nós devemos nos sentar nos últimos lugares, nos bancos. Vestir sempre os nus, socorrer os necessitados. Dar sem esperar em nada em troca. Dar a vida pelos amigos e tantas outras coisas que ele nos fala. Essas são as propostas escandalosas que Jesus apresentou e que escandalizou aqueles discípulos e que continua ainda escandalizando os que não têm fé e que agem simplesmente por interesse, para querer aparecer, para querer se vangloriar, para querer se colocar acima do próprio Cristo.
Jesus ele mostra que tudo isso que ele nos mostrou é muito pouco diante da grandeza do Filho do Homem e da sua volta para junto do Pai, concedendo aos seus o mesmo destino. Tudo nesse mundo é relativo. Tudo nesse mundo é passageiro. Somente o Espírito é que tem valor, porque é o Espírito que dá a vida. Por isso, os ensinamentos de Jesus, suas palavras são Espírito e vida. Por essa razão é superior a tudo o que se possa imaginar neste mundo. Quem se escandaliza com as propostas de Jesus mostra que não as entendeu e que, portanto, terá dificuldade de ir até ele. É preciso que passe por um processo de conversão, que o Pai os capacite para entender as suas propostas. Pedro, apesar de inúmeras resistências enquanto estava com Jesus, ele deu provas depois da sua ressurreição de que de fato acreditava, se tornando assim a pedra que alicerçou as bases da igreja, e surgiu do anúncio, do testemunho dado por ele e também pelos seus companheiros. Então, que exemplo de São Pedro, que exemplo dos demais apóstolos, nós possamos também nos fortalecer na nossa missão de cristãos, para que possamos continuar a promover uma igreja que seja verdadeiramente representante de Jesus neste mundo. Uma igreja que seja fiel, defensora da vida, mesmo que suas posições continuem a ser criticadas por tantas e tantas pessoas. Na verdade, o que devemos fazer é buscar nos configurar aos ensinamentos, às propostas de Jesus e buscar ver naquilo que a igreja prega essas mesmas propostas de Jesus. Se percebermos que a igreja está se desvirtuando das propostas de Jesus, ela então está deixando de ser a igreja de Cristo. Mas não é isso que nós temos visto, né? Graças a Deus. Apesar de tantas críticas, de algumas pessoas maldizendo a igreja de Cristo, ainda acreditamos que ela representa a verdadeira proposta que Jesus apresentou àqueles discípulos e apresenta a cada um de nós, seus discípulos, nos dias de hoje. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. São José, rogai por nós. E você que é assíduo, que ouve todos os dias as nossas mensagens por este canal, seja também um anunciador da Palavra de Deus, seja aquele que vai fazer essa palavra chegar ao coração, ao lar de tantas pessoas necessitadas. Então, compartilhe esse áudio para as pessoas que você conhece, principalmente para aquelas que você sabe que estão precisando de ouvir a boa nova de Jesus. Tenham todos um excelente sábado na presença do Senhor.